Olá! No Justiça para Todos de hoje você vai ver o Pacto dos Três Poderes da República, debate sobre justiça criminal, uniformização de juizados e sobre a discriminação contra a mulher e ainda marcha de protesto de magistrados e a visita de juízes federais à Amazônia para ver de perto os problemas ambientais da região. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Dois eventos importantes promovidos pela AJUF foram realizados no início de 2009. O FONACRIM, Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, em Brasília, e o Seminário de Direito Ambiental em Manaus, no estado do Amazonas. O encontro em Manaus foi desenvolvido em parceria com a Advocacia Geral da União. Cerca de 150 profissionais, entre juízes federais e estaduais, promotores de justiça, participaram do seminário. Depois da abertura do seminário, os participantes saíram de Manaus em direção a Novo Airão, município que fica a 143 quilômetros da capital por via fluvial. Durante o trajeto de ônibus, foram realizadas palestras e foi feita uma visita a uma olaria que utiliza serragens e caroços de açaí em vez de madeira nos fornos para a produção de tijolos no município de Iranduba. Esse empresário que nós visitamos tem utilizado serragem, ele tem utilizado resto de construção, de obras, né, que são madeiras, ele tem utilizado de uma forma muito inteligentemente caroço do açaí, principalmente de Codajás, onde o volume é muito grande, acaba sendo um resíduo com pouco valor agregado, a não ser utilizado para artesanato, né, que também é crescente, mas esse material também pode ser utilizado na queima de produtos. Chegando a Novo Airão, os participantes do evento pegaram um navio que durante 2 dias percorreu os rios Negro e Solimões. Durante o percurso, várias palestras foram realizadas. A primeira palestra teve como tema as áreas protegidas da região e mais especificamente o Parque Nacional de Anavilhanas. O parque é formado por cerca de 400 ilhas e fica a cerca de 40 quilômetros de Manaus. Os representantes das várias entidades presentes ao seminário formaram um grupo de trabalho para elaborar a Carta de Manaus, documento com as conclusões do evento. O texto alerta para o fato de que a crise ambiental atual tem causas idênticas às que levaram ao colapso de diversas civilizações ao longo da história e afirma que não se pode mais postergar as decisões urgentes sobre temas ambientais, dentre os quais se destacam os relativos à região amazônica. Aquilo que a gente aprende na escola, aprende nas universidades, nos cursos de pós-graduação, a gente pode experimentar um pouco aqui na prática. Eu acho que isso dá sensibilidade a todos os operadores do direito. Agora, para quando forem decidir, ter um instrumental melhor para decidir e ter uma decisão melhor, mais consistente e que promova exatamente essa defesa do meio ambiente. Já em Brasília, o primeiro FONACRIM, Fórum Nacional dos Juízes Criminais, reuniu magistrados de todo o Brasil e autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Durante o evento foram discutidos temas como interceptações telefônicas, prisão preventiva e provisória, acesso a dados sigilosos, entre outros. Uma coisa que nunca é passada de forma mais clara para a sociedade, que se recrimina o judiciário porque ele solta, se recrimina também porque é ele quem prende. Nesses casos que são noticiados perante a opinião pública e de que a Polícia Federal prende as pessoas, invade os estabelecimentos, ou melhor dizendo, entra nos estabelecimentos, todos esses casos são feitos mediante autorização judicial. São raros os casos em que a polícia faz a prisão em flagrante delito em que não precisa de autorização judicial. Então, todos esses casos é autorização judicial, ele prende porque um juiz determinou a prisão. O último dia do FONACRIM começou com os debates dos grupos de trabalhos. Cada grupo elaborou enunciados sobre um tema dos painéis realizados no segundo dia de fórum. Interceptações telefônicas e telemáticas foram o tema do Grupo 1. O grupo, coordenado pelo vice-presidente da AJUF na 3ª região, juiz federal Nino Toldo, elaborou 6 enunciados.
Eu destacaria, por exemplo, a necessidade de oitiva prévia, sempre que possível, né, oitiva prévia do Ministério Público nas interceptações solicitadas por representação da autoridade policial, a prorrogação, tantas vezes quanto necessário a investigação das interceptações, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e também a possibilidade do compartilhamento das provas obtidas a partir das interceptações com órgãos que tenham que visem a examinar efeitos extrapenais da conduta investigada. O grupo 2 debateu sobre as prisões processuais e elaborou enunciados sobre prisão provisória, prisão temporária e uso de habeas corpus. O desembargador federal Abel Fernandes Gomes coordenou os trabalhos. O grupo concluiu pela necessidade de se manter a prisão preventiva para a garantia da ordem pública como imprescindível para que a jurisdição possa se fazer de acordo com os anseios sociais de manutenção da paz pública. As reformas quanto aos procedimentos do Código de Processo Penal foram o tema dos debates no Grupo 3. Nós chegamos a algumas conclusões importantes para resgatar a eficácia da tutela penal. Uma delas diz respeito à inexistência de uma fase de defesa prévia no processo penal e o reconhecimento de que a prescrição fica interrompida com o recebimento da denúncia, que é a primeira e única. Outra questão importante que nós enunciamos é a aplicação do princípio da identidade física do juiz. Nós reconhecemos que não se trata de regra absoluta. O Grupo 4 discutiu sobre as diligências policiais. O ponto mais enfocado foi o cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, que é bastante polêmico, objeto de reforma legal recente. E a conclusão maior é que a inviolabilidade dos escritórios de advocacia não é absoluta. Ela cede sempre que houver determinação judicial e sempre que aqueles objetos, documentos, dados, arquivos que estiverem dentro do escritório em poder do advogado constituíram ou estiverem relacionados à prática de delitos. Mais de 20 enunciados foram aprovados pela maioria dos magistrados participantes do primeiro Fonacrim. Veja agora quais foram eles. O pedido de prorrogação da interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas deve ser fundamentado pela autoridade policial. A quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemática pode ser prorrogada tantas vezes quantas necessárias à investigação. As provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e telemáticas podem ser compartilhadas com outros órgãos. É desnecessária a degravação de todos os diálogos interceptados no curso da investigação. O balanço é muito positivo, pudemos discutir vários temas, pudemos discutir a questão das prisões, pudemos discutir interceptações telefônicas, as reformas do Código de Processo Penal, o que está recentemente aprovado e o que ainda está em tramitação no Congresso Nacional. A necessidade que nós avancemos na valorização e na racionalização dos códigos e das leis processuais para que nós podemos ter um Estado que efetivamente combata a impunidade. E daqui a pouco você vai ver como foi a participação da AJUF em outros eventos realizados em Brasília. Nós voltamos já já. Aguarde!